professor? Bom, nós vamos começar falando aí da seção 3.3, técnicas e etapas de um programa de integração, ok? Então, vamos lá. Professor, Pois não? o senhor viu que na semana passada, quando eu vi a sua atividade, que é para enviar até o meio-dia na sexta, eu te mandei 3 vezes? Eu recebi, Uhum. É que tá nas 2 bom? primeiras vezes eu não estava lembrado. Tá bom, mas é que nas 2 primeiras vezes eu não estava lembrado que tinha colocado tudo. Por isso, na terceira de uma vez, eu até tirei print para ficar mais fácil de lembrar. Tá ok. Deixa a Tá bom, gente então. começar a aula, depois a gente termina o assunto, tá bom? Tá. Mas era só isso Bom, mesmo. nós vamos falar das técnicas e etapas de um programa de integração, ok? Então, para que você tenha aí um bom programa de integração, de treinamento de integração, que significa você receber aí o seu colaborador, então tem alguns passos aí que é necessário você fazer para que ele se sinta bem acolhido na empresa, tá? Todo mundo gosta de se sentir bem acolhido quando chega na empresa. Aliás, é um ponto principal para você acolher aí, para que o seu funcionário se sinta bem, né? Para ele não se sentir aí deslocado, tá? Então, o que você precisa fazer aí? O que um bom treinamento de integração vai ajudar o novo colaborador, tá? O que você pode fazer para ajudar esse novo colaborador? O primeiro é adaptar-se às novas atribuições, tá? Então, é saber o que e como deve fazer. Além disso, todas as correções poderão ser realizadas no início da jornada, evitando a criação de vício. Então, você recebendo esse colaborador, você vai dizer o que ele vai fazer, vai vai delegar as atribuições a ele vai desenvolver essas atribuições e qualquer coisa que você perceber que ele esteja fazendo de errado logo no começo, é interessante você corrigir, porque assim vai evitar que ele crie alguns vícios, né? Então, todas as vezes que uma pessoa, vamos chamar assim, entre aspas, né, ela erra, é interessante que você faça a correção imediatamente para que isso não ocorra um vício. Se você sempre não corrigir, deixar passar a mão na cabeça e deixar que isso desse jeito mesmo, vai acabar criando um vício, tá? Adaptar-se às novas tarefas contando com alguém mais experiente. Sempre é bom, né? Vamos supor, você como chefe, você como líder, você dá lá o primeiro passo, apresenta a pessoa aos colegas, mostra para ele o que ele vai fazer, talvez até mesmo você explique a ele o que ele precisa fazer, de que forma ele vai fazer, como ele vai fazer aquilo, mas é interessante que você coloque alguém do lado dele para monitorar tudo aquilo que ele esteja fazendo, né? Então, fica uma pessoa do lado ali, monitorando, verificando, acompanhando, para saber se tudo aquilo que ele está fazendo da forma correta, tá? Criar um sistema de avaliação para ser aplicado de tempos em tempos sobre o desempenho do novo colaborador, tá? Como você contratou uma pessoa, você trouxe uma pessoa para dentro da sua empresa, para dentro da sua equipe, mas você trouxe uma pessoa que, digamos assim, você não tem muito conhecimento sobre ele, né? O conhecimento que você tem foram dos testes que ele fez, de toda a documentação que ele trouxe, dos cursos, da experiência dele através de uma prova, através de um teste, etc. e tal. Mas, no fundo, a gente acaba não conhecendo esse colaborador do jeito que a gente gostaria de conhecer, tá? Então, é interessante você, de períodos em períodos, fazer ali uma espécie de avaliação, né, através de um questionário, através de algumas perguntas, né, através de uma entrevista, aí você vai vendo aí o desempenho dele, até mesmo acompanhando as tarefas que lhe foram designadas para saber se ele está desempenhando a contento, de maneira correta, de uma maneira ordeira, se o trabalho dele é bem apresentável ou não, tá? Deve-se também oferecer um suporte para sanar as dúvidas e dessa forma, você vai acompanhando o trabalho dele, tá? Então, como o funcionário ele é novo, o colaborador ele é novo na empresa,
pode ser, e é quase certeza isso acontecer, que dúvidas vão surgindo ali de tempos em tempos, né? Talvez a cada tarefa, ou talvez por dia, irão aparecendo algumas dúvidas. É necessário que tenha alguém ali para dar suporte, né? Para tirar as dúvidas desse funcionário, não só pelas tarefas que ele tem, mas talvez alguma coisa correlata ao próprio trabalho, ao próprio dia a dia na empresa, né? Às vezes ele precisa entrar em contato com um determinado colega, ele não sabe onde fica esse colega, onde é o setor, às vezes a empresa é muito grande, ele precisa aprender o caminho, onde os telefones de ramais, qual o ramal para conversar com uma determinada pessoa. Tudo isso é necessário ter uma pessoa ali que fique monitorando, dando suporte, tirando as dúvidas desse novo colaborador. Isso é muito interessante, porque faz com que o colaborador, ele se sinta bem, né? Ele se sinta acolhido, ele percebe que ele não está sozinho, ele não está desamparado, tá? Então, esses primeiros momentos na empresa, tá? Deve-se fazer realmente essa acolhida e fazer essa acolhida muito bem feita, tá? Bom, algumas empresas também, elas podem optar por aplicar um programa de integração à distância, por meio de programas desenvolvidos em plataformas específicas ou pela intranet. Por exemplo, o funcionário ele entra e a empresa resolve já pegá-lo e colocá-lo no setor que ele precisa trabalhar, tá? Ou, antes dele começar a trabalhar, antes dele iniciar ali o primeiro dia de trabalho, a empresa disponibiliza a ele um curso à distância, né? Um programa de integração à distância. Então, vamos supor que ele foi contratado, ele recebeu a notícia de que ele foi contratado, ele levou toda a documentação, aí a empresa vai dizer para ele, olha, durante esta semana, na sua casa, ou onde você tiver possibilidade, você acessa a internet, um programa de integração, faça lá o curso de integração, no final você vai emitir ali o certificado e você vai trazer uma cópia desse certificado ou enviar através do e-mail, vai passar do e-mail do Recursos Humanos, ele vai passar esse certificado desse curso que ele fez pela internet, tá? Ou pela intranet, se ele já estiver dentro da empresa, né? E num determinado, é dado a ele um prazo, então antes dele começar a trabalhar, dentro da empresa mesmo, ele vai ali, através de um computador, acessar a intranet e vai efetuar o curso e depois emitir os certificados lá que precisa ser feito, tá? E informar as pessoas que necessitam dessa informação. Isso considerando também as inúmeras mudanças que ocorrem nas organizações e levando em conta a distância geográfica entre unidades e o avanço também da tecnologia. As empresas, especialmente aquelas de maior porte, utilizam esse recurso e obtêm alguns recursos que a gente vai ver. Então, voltando ainda de falar do curso através da internet, pode ser também que a empresa tenha várias unidades, né? Ou, por exemplo, ela contratou um funcionário num outro estado, ela não tem uma unidade lá, tá? Mas ela, por exemplo, contratou um funcionário num outro estado e precisa que esse funcionário faça a integração. Então, ele vai fazer isso através da internet, né? Então, como está sendo colocado, hoje as empresas grandes, né, com toda a tecnologia que nós temos, isso se tornou fácil, né? Isso acabou se tornando aí uma rotina no dia a dia das empresas. Fica muito mais fácil elas fazerem isso, tá? Então, vamos ver quais são os benefícios que as empresas têm agindo dessa forma. O primeiro deles é a rapidez na aplicação, podendo realizar em diversas localidades e num curto espaço de tempo, tá? A rapidez, com isso, com a tecnologia, como nós acabamos de colocar, e em curto distâncias. Aliás, não existe distância com toda essa tecnologia, né?
Então, a rapidez na aplicação, eu posso fazer isso ao mesmo tempo, na mesma hora, em diversas localidades espalhadas por todo o país, e isso também é feito no curto espaço de tempo. Quer dizer, aquele modelo de integração, que a pessoa chegava na empresa, às vezes ficava 2, 3 dias, com reunião, participando de atividades, né? Com várias pessoas, assistindo vídeos, assistindo filmes, aquela coisa toda, né? Isso tende a sucumbir, isso tende a acabar. Né? É feito pela internet, é feito de uma forma muito mais rápida, você atinge um público muito maior e num curto espaço de tempo. Tá? Com isso também, você tem aí um custo reduzido, né? Você deixa de gastar uma quantidade razoável de recursos financeiros. Tá? Porque quando você faz a reunião, então você faz a reunião, você tem que disponibilizar uma sala, você tem que disponibilizar palestrante, equipamento, aí você vai ter lá um cafezinho, uma bolachinha, pessoas que param o trabalho para poder participar dessa integração. Tá? Então, tudo isso é custo para a empresa. Tá? Quando eu falo de custo, eu não estou falando só de você gastar recurso financeiro, mas também de você parar um número de funcionários, né? Quando você para funcionários, que eles param de produzir dentro da empresa, né? Tanto na parte de produção como na parte de administração, óbvio, você está tendo um custo, tá? E essa aplicação também dessa técnica de programa de integração sendo feita desta forma, isso há a possibilidade de você fazer aplicação tanto individual como em grupos, né? Então, a gente ganha sinergia exatamente dessa forma. Se você tivesse que fazer uma integração pessoal individual, tornar-se uma coisa assim muito chata, muito monótona, é uma pessoa só, você não consegue fazer ali uma dinâmica de grupo, porque só tem uma única pessoa, então fica difícil, né? Ou mesmo fazendo em grupo, aí nós entramos ali no gasto, né? Na demanda de tempo, de você para também para poder organizar todo esse curso, essa integração, esse treinamento, como é que você vai fazer, de que forma que você vai fazer, quantos dias você vai precisar para isso, quais serão as pessoas envolvidas, né? Então, você tem um número grande aí de pessoas que você envolve num programa de integração quando ele é feito ali na forma presencial, né? Não é só uma pessoa que trabalha com isso. Você tem uma equipe toda para trabalhar, porque, afinal de contas, a integração é uma fase importante quando você admite um novo colaborador, tá? É muito importante essa integração, nessas boas-vindas, ok? Então, fazendo dessa forma, você tem uma agilidade muito maior e você ganha tempo com tudo isso. Tá? Nessa parte de integração também, mesmo fazendo pela internet, é interessante que você também coloque aí uns vídeos institucionais. Né? As empresas grandes, geralmente as empresas grandes, elas costumam ter esses vídeos, né? Vídeos que mostram a vida da empresa, como ela foi criada, o que ela faz, o que ela tem, quais são os benefícios, enfim, vai contar aí a história da empresa, né? Vai mostrar um pouco da empresa, a parte administrativa, a parte produtiva. Então, através desses vídeos, ele vai aí te explicar, né, ele vai passar informações importantes para te mostrar como a empresa como a empresa pensa, onde ela quer chegar, de que forma ela quer chegar, valorizando aí os colaboradores, os funcionários. Então, é legalzinho você ter um videozinho. Se você não tiver um vídeo institucional, da sua empresa, por exemplo, né, você pode arrumar alguns vídeos de integração onde esses vídeos vão falar um pouco aí de trabalho de equipe, por exemplo, né, de responsabilidade, de comprometimentos. Tá? Então, você tem alguns vídeos na internet que são vídeos genéricos, tá? Mas que falam um determinado assunto que você pode muito bem aplicar. Por exemplo, aí, né, reforçando como trabalhar em equipe, é legal você apresentar, tem uns vídeos bacanas, tem uns desenhos e tal. Então, desperta aí vídeos motivacionais
também é bacana, né? De técnicas de otimização de tempo. Então, você pode escolher uma série aí, fazer uma seleção de alguns vídeos para você passar aí num programa de integração, né? Vale lembrar também que você não vai passar nenhum best-seller aí de 2 horas, 3 horas, né? É alguma coisa sempre rapidinha. Esses vídeos geralmente são 5, 10 minutos, 15 minutos no máximo. Mais do que isso, a gente acaba não agregando mais valor, acaba cansando, tá? Bom, vamos ver alguns tópicos também que normalmente a gente apresenta aí num programa de integração, né? A gente acabou de falar alguma coisa, mas vamos reforçar tudo isso. O primeiro deles aí é conhecendo a empresa. Então, a primeira coisa que você deve fazer, que você deve apresentar ao novo colaborador é a empresa, né? Então, olha lá, a primeira coisa a apresentar em um processo de integração diz respeito à história da empresa. Esses dados passam segurança ao funcionário sobre onde ele está investindo os seus esforços profissionais, tá? Então, quando o colaborador ele está começando numa nova empresa, embora ele conheça a empresa por nome, ele vê o tamanho da empresa e tudo mais, mas ele quer saber mais sobre a empresa, né? Não adianta só eu olhar a casca por fora, ver que a empresa é grande, ver que a empresa é um nome. Eu quero saber se essa empresa realmente é sólida, qual é a história dela, como ela começou, de que jeito ela começou, por que ela começou, quem são os fundadores, né? Como é que surgiu a ideia do levantamento dessa empresa, né? Então, dá um panorama geral, porque, afinal de contas, tanto para um lado quanto para o outro, a necessidade da gente se conhecer, né? A empresa quer conhecer o funcionário, quer saber o pensamento dele, por que ele quer trabalhar ali, né? O que ele pensa em fazer na empresa, plano de carreira e etc e tal. Para o funcionário é a mesma coisa. Ele também tem esse desejo de conhecer a empresa, de saber o que a empresa fabrica, como fabrica, né? Se ela é uma empresa sólida, quanto tempo ela está no mercado, quantos anos, né? Quem são os fundadores. Tudo isso é interessante se passar, tudo isso faz parte, né? É a mesma coisa quando você conhece uma determinada pessoa, né? Você tem aquele primeiro contato, e depois você quer sentar, quer conversar, quer saber as preferências da pessoa, o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta, onde ela trabalha, se ela estuda, o que ela estuda, o que ela faz, enfim, né? Qual é o gosto do lazer, se tem algum hobby, alguma coisa. Então, isso faz parte aí para a gente poder se conhecer melhor, tá? Também deve se apresentar, é importante você apresentar quais são os valores da empresa, qual é a missão da empresa, qual é a visão, né? Porque você precisa mostrar onde você pretende ir, onde você pretende chegar, né? E valorizar o colaborador e dizer, olha, nós estamos te contratando porque a gente quer que você faça parte dessa equipe, para onde nós queremos chegar, onde nós estamos indo, né? Então, mostra para a pessoa ali o túnel, o final, que tem a luz do túnel, é ali que a gente quer chegar, tá? Então, nós queremos que você participe junto conosco dessa equipe, tá? Então, você mostrar ali qual é a sua missão, né? Ou seja, a sua missão é aquilo que você faz no seu dia a dia, né? Qual que é a sua missão, né? O que você está fazendo ali no seu dia a dia, o que você está oferecendo às pessoas no seu dia a dia, tá? A visão é onde eu quero chegar, né? É o futuro, ok? 5, 10 anos, onde você quer chegar, onde você quer estar. E os valores são os valores morais, éticos, tá? Da forma que se trabalha, utilizando a ética, utilizando a moral, ou quais são os valores da empresa, ok? Nem sempre os valores que a empresa apresenta pode ser que diverge dos nossos valores. A gente pode ter um valor diferente, ela vê de um jeito e você vê de outro. Mas, no contexto geral, a empresa apresenta aí que ela é uma empresa ética, que ela quer ética para se trabalhar, quer se trabalhar em cima da ética e tudo mais, tá? Até para que não haja aí corrupção, não aconteça nada de errado durante o trabalho e da maneira que você esteja trabalhando, tá? Também é óbvio que todo mundo tem direitos, mas também todo mundo tem deveres.
eu tenho obrigações, né? Eu tenho direitos, mas eu também tenho obrigações. Isso é recíproco, isso é para as duas partes. Né? Não é porque eu estou entrando, eu sou funcionário, eu tenho um contrato, eu sou registrado, que eu só tenho direitos. Não, eu estou sendo contratado para fazer uma determinada tarefa, para desempenhar uma determinada função, e por isso eu vou ter direitos ali de receber uma determinada quantia que já foi pré-estipulada mediante um contrato, mas em contrapartida, esse mesmo contrato diz que eu tenho deveres para cumprir com a empresa para que eu possa receber a minha remuneração, ok? Então, nós temos que ter sempre consciência que onde há direitos, também existem deveres, tá? Eu não sou uma pessoa dotada só de direito, eu não posso tudo, ok? Eu também tenho alguns compromissos a serem cumpridos, e vice-versa. Da mesma maneira que você tem direito, a empresa tem um dever para com você. E da mesma coisa, se você tem um dever para com a empresa tem um direito a seu favor também, tá? Então, é recíproco as coisas. Então, em direitos e deveres, são abordados os direitos do colaborador ou o que a empresa oferece, como benefícios e também os deveres do trabalhador. Quais sejam a jornada de trabalho, né? Os seus horários, segurança, regras, políticas organizacionais, enfim, tudo isso tem que ser apresentado, né? Qual é a sua jornada de trabalho que você precisa cumprir, qual é o seu horário de entrada, horário para você parar para as refeições, horário de ir embora. Então, tudo isso tem que ser muito bem colocado, muito bem explicado. Quais são os benefícios que a empresa está te oferecendo? No entanto, quais são as regras e as políticas organizacionais? Então, veja, ao mesmo tempo que a empresa tem alguns deveres para com você, você também tem alguns deveres para com a empresa. E tudo isso precisa ser cumprido porque isso está em contrato. Caso as partes não cumpram esses deveres e esses direitos, o contrato ele pode ser rescindido, tanto por uma parte como pela outra parte, tá? Não é só a empresa que pode rescindir o contrato com você. Você também pode rescindir o contrato se a empresa também não estiver cumprindo alguma coisa que esteja ali no contrato, ok? Mas aqui não entra esse caso. O que nós estamos falando aqui é de explicar no primeiro dia de trabalho, né, quais são os direitos e quais são os deveres de ambas as partes, tanto da empresa quanto também do funcionário. Tá? Bom, no que diz respeito ali pelo departamento pessoal, a empresa tem que oferecer informações sobre questões referentes ao contrato de trabalho. Nós acabamos de explicar aqui, né? Que inclui a entrega da documentação, a jornada de trabalho, a remuneração e data de pagamento, o uso de uniforme, o uso de equipamento de proteção individual, quais são as tolerâncias referentes a faltas e atrasos, né? Os benefícios que a empresa dispõe também e as regras de uso, como, por exemplo, o convênio, uma associação, uma assistência médica e odontológica, o vale-refeição, entre outros benefícios que, porventura, a empresa possa estar apresentando. Essa parte aqui que nós estamos falando é uma parte muito importante, muito delicada, que muitas vezes o colaborador espera saber logo de cara. É a primeira coisa que ele necessita saber, né? Que ele quer saber. É o que vai motivar ele bastante também, né? Principalmente saber qual é a sua remuneração e qual é a data de pagamento, porque aí ele se programa as contas, né, tudo certinho, tudo bonitinho. Tá? Também os benefícios, né, se tem convênio, assistência médica, assistência odontológica, se esse benefício se estende ali aos seus dependentes, né? Se a empresa, por exemplo, tem um programa de educação corporativa, se paga estudo, tudo isso tem que ser colocado porque vai motivar o funcionário, né? Vai fazer com que ele entre mais comprometido, mais envolvido na empresa. Por isso que essa apresentação, ela tem que ser feita assim nos mínimos detalhes, com toda a pompa,
né, com toda a elegância que se merece o momento, né? Afinal de contas, a gente está recebendo uma nova pessoa na empresa e a gente quer que essa pessoa se sinta bem na empresa. E é claro que você também quer se sentir bem na empresa, né? Tudo isso vai fazer uma parte, porque afinal de contas ali vai passar a ser uma nova família para você. Então, isso é importantíssimo, ok? O sistema de informação e de comunicação, o uso da intranet, que é dentro da empresa, e da internet, regra de envios de e-mails e uso de aparelhos eletrônicos. Tá? Então, isso também tem que ser explicado, tem que ser colocado para a pessoa, o que ele pode, o que ele não pode fazer, né? O que ele pode acessar, o que ele não pode, acessar, né? O equipamento que será disponibilizado a ele, que ele precisa ter cuidado com aquele equipamento, que ele precisa cuidar daquele equipamento, né? Quais são as regras de comunicação, né? Com quem que ele vai se comunicar, com quem ele pode se comunicar, né? A regra de envio de e-mails, tá? Tem empresas, por exemplo, que não permitem que você use o e-mail corporativo para uso pessoal, né? Você não pode fazer isso. Os e-mails corporativos são só e-mails corporativos, e-mails profissionais, você não pode usar para casos pessoais, para uso pessoal, né? Por exemplo, nós aqui da instituição, da Anhanguera, nós temos um e-mail profissional, né? O e-mail institucional, né? E toda a comunicação que nós fazemos para a instituição, entre a instituição, obviamente, entre a gente e a instituição, nós não podemos usar o nosso e-mail pessoal, nós temos que usar obrigatoriamente o e-mail institucional, tá? O nosso e-mail pessoal é a barra, ok? Então, toda a comunicação é através do e-mail profissional, até porque é para não abrir aí atenuantes, abrir aí alguma coisa dizendo que quando você usa o e-mail pessoal, por exemplo, que você está fora do seu horário de trabalho, você está utilizando alguma coisa no seu horário de descanso, isso pode causar aí um mal-estar tanto para um lado quanto para o outro. Por isso que é obrigatório o uso do e-mail profissional, o e-mail institucional. Tá? Também algumas empresas impõem algumas regras aí para uso de aparelho eletrônico. Como, por exemplo, se você tiver um tablet, ou principalmente aqui no caso, está falando do celular, né? Tem empresas também que pedem, solicitam, né? Outras até com um pouco mais assim de rigor, pede para que durante o trabalho você não utilize o seu aparelho celular, tá? É proibido o uso de aparelho celular durante o período de trabalho, ok? Então, a empresa pede isso, e isso pode até, se tiver no contrato de trabalho, isso pode até ser o motivo de uma falta grave e de possivelmente um rompimento de contrato, tá? Porque você está rompendo uma das cláusulas, você não está obedecendo uma das cláusulas, ok? Então, isso também tem que ficar claro aí quando você está fazendo o programa de integração, né? Explicando a regra da empresa, para que não fique nada aí sem que o colaborador, porventura, não saiba, e de repente ele vai infringir uma dessas regras e ele vai ser punido por alguma coisa que, infelizmente, ele não sabia. Por isso que é importante o monitoramento quando o funcionário está começando na empresa, né? Então, por exemplo, vamos supor que tenha passado por cima da regra do uso do celular, né? Ninguém falou nada ou esqueceu-se de avisar que não poderia ser utilizado ali o aparelho celular, acabou esquecendo, né? E ele acabou por receber uma mensagem, por exemplo, né? E ele resolveu parar aquilo que ele estava fazendo para responder a mensagem, ok? Né? Ele parou ali para responder a mensagem. Aí a pessoa que está fazendo ali o monitoramento, né? Explica para ele, olha, fulano, não pode utilizar o aparelho celular durante o trabalho, tal, né? Ele vai falar, mas ninguém falou nada, bom, então
estou te avisando, a empresa pede que você não utilize. Nada precisa ser dito com rispidez, com raiva, né? Com nervoso, essas coisas. É tudo conversando, explicando os motivos, justificando o motivo, mostrando para ele por que ele não pode fazer aquilo, de que forma e tudo mais, tá? Então, isso também tem que ficar muito claro, né? E também, um ponto primordial nisso tudo é o uso da internet em si, né? Algumas empresas também, e principalmente as grandes empresas, elas barram, né, uma série de sites que você não pode acessar, tá? Então, ela bloqueia o seu acesso a vários sites, né? Algumas empresas, por exemplo, colocaram um bloqueio em cima de Facebook, Instagram, né? Esses sites de relacionamento, ou ligados a algumas determinadas palavras, ele acaba brecando, ele acaba bloqueando para que você não tenha acesso, para que não haja aí uma distração durante o seu período de trabalho, tá? Então, isso também tem que ficar muito claro, porque se você ficar durante a internet, tem empresa que monitora o seu trabalho através do computador. Essa tecnologia já existe, né? Você é monitorado, as pessoas estão ali te monitorando, sabendo o que você está fazendo, de que forma que você está fazendo e tudo mais, tá? Por exemplo, nas nossas aulas aqui ao vivo, de vez em quando, o coordenador, ou mesmo a direção, ela tem o acesso, como vocês têm o link de acesso, a instituição também tem o link de acesso da aula, e ela também entra, né, ela não se manifesta, para que a aula não seja atrapalhada, óbvio, né? Mas ela entra, ela acessa, ela vê o que o professor está falando, qual é a aula, qual é o assunto que está sendo abordado, quantos alunos tem na sala de aula, né? Está todo mundo ali conectado, tal, né? Então, é uma maneira que ela tem também de estar ali verificando, né? Como é que se fala? Me fugiu a palavra aqui, tá? Mas verificando ali, né? Te monitorando para saber se realmente você está cumprindo ali com as suas obrigações, tá? Isso faz parte, né? Com toda a tecnologia hoje, isso faz parte. No comecinho, isso incomodava um pouco as pessoas, né? As pessoas se sentiam um pouco incomodadas. Mas hoje, com a tecnologia, com a globalização, com o fortalecimento do trabalho em casa, né, do home office aí, isso está se tornando uma regra e as pessoas já não se sentem mais constrangidas por isso, né? Já tem aí uma grande aceitação por isso, porque faz parte do nosso trabalho, tá? E, afinal de contas, quem trabalha certo também não tem por que ficar com receio disso, tá? Depois nós temos ali o processo produtivo e serviços. Nesse tópico, se aborda sobre os produtos e os serviços da empresa, bem como os padrões de qualidades adotados pela organização. Bom, aqui nós temos dois momentos, né? Se você está contratando, está iniciando aqui por um funcionário administrativo, ou se você está iniciando aqui com um funcionário produtivo, tá? Então, vamos falar dos dois aqui. Se eu estou falando, fazendo a integração de um funcionário administrativo, eu estou mostrando a ele qual é o produto ou o serviço que a empresa produz, né? Qual é o padrão de qualidade desse produto, ok? Qual é o mercado que a empresa atinge com esse produto, quais são os clientes, qual é o seu faturamento, enfim, eu passo a ele todas as informações, né? E, de repente, ele vai fazer um tour pela fábrica, vai visitar a fábrica para ver como esse produto é fabricado, né? É interessante o colaborador conhecer a linha de produção, conhecer do produto, saber como o produto é fabricado, né? Desde o começo, desde o início ali, da chegada da matéria-prima até o final ali, o produto, ele vê o produto ser acabado, embalado, indo para a expedição, saindo da empresa. Isso é muito interessante, é muito legal, porque ele conhece o produto. Quando ele estiver participando de uma reunião, de uma conversa, ou em qualquer lugar, tanto na empresa quanto fora da empresa, e alguém falar alguma coisa do produto, ele tem subsídios necessários para dizer não. Você está vendo
sobre uma ótica errada, não é dessa forma que se vê, é assim. Não, eu já vi a produção desse produto, eu sei como ele é fabricado, você está com uma formação errada, não é assim. Então, porque ele acaba defendendo a empresa, percebe? Então, é interessantíssimo ele conhecer o produto ou o serviço. Se nós falarmos de um pessoal da produção, que você esteja contratando alguém da produção, então essa parte ela é mais relevante ainda, né? Porque esse colaborador ele vai trabalhar diretamente na produção do produto, na elaboração, então ele precisa entender como esse produto é fabricado, qual é o padrão de qualidade, né? Onde ele não pode errar, aliás, ele não pode errar, né? Mostrar para ele que ele não pode errar, mas qual é o padrão de qualidade, porque sempre tem uma quebrazinha de qualidade, né? Não é 100%, sempre tem ali algumas coisinhas que, dependendo do produto, pode passar ou não, não é todo produto que pode passar. Então, isso é importantíssimo, tá? Tanto de um lado, mas mais importante ainda, dentro da produção, porque, afinal de contas, a empresa vive da venda desses produtos e ele precisa ser elaborado com 100% aí de qualidade. Ok? Bom, a relação da empresa também com o meio ambiente, programas de qualidade de vida, de responsabilidade social. Se eles fizerem parte desta, devem ser apresentados também no momento da integração. Nós temos algumas empresas, e aqui a gente está falando também de grandes empresas, que têm uma preocupação muito grande com o meio ambiente, com responsabilidade social, com qualidade de vida, com sustentabilidade, com reciclagem de produtos, de materiais, etc. e tal. Então, se a empresa também trabalha, tem essa preocupação, tem essa relação com o mercado, então também é interessante que se passe no momento da integração, para que o novo colaborador também assuma essa postura, né? De ter responsabilidade social, de ter cuidado com o meio ambiente, de ter uma qualidade de vida e tudo mais, tá? Isso também faz parte. O que você pode fazer no final do processo, ou em algum momento específico da integração, é que você mostre para o funcionário, para o novo colaborador, os setores de trabalho da empresa, né? Principalmente dando ênfase ali, uma importância maior no setor em que ele vai fazer parte, né? Onde ele vai trabalhar, quem serão os seus colegas de trabalho e tudo mais. Então, por exemplo, você pode começar ali mostrando a empresa no geral, né? Todos os setores da empresa, apresentar as pessoas, às vezes, num determinado lugar você pode até apresentar individualmente, em outros você vai apresentar de uma forma mais genérica, porque tem muita gente, tal, e sempre deixar por último, óbvio, o setor ou o departamento em que esse colaborador vai trabalhar, porque você faz como se fosse o fechamento ali da integração dele, né? O último setor é o setor dele, né? E você encerra ali a integração, apresentando a ele o setor, apresentando a ele os seus colegas de trabalho, a equipe com qual que ele vai trabalhar, tal, e aí você passa o bastão ali para o chefe, para o líder, ou para alguém que assume ali esse setor ali, que cuida desse setor, desse departamento, tá? Então, aqui a gente terminou essa primeira parte da aula aqui, falando das técnicas e das etapas de um programa de integração, né? Aqui você tem um modelo genérico de o que você pode fazer. Claro que dependendo da empresa, dependendo do setor, você pode fazer uma adaptação, né? Adaptar às suas necessidades, tirar alguma coisa, incluir outras. Enfim, você vai usar aí o seu DNA, você vai usar aí toda a tua experiência, toda a tua expertise, para que você faça e procure fazer, óbvio, dentro de todas as possibilidades também, né, um bom programa de integração, ok? Então, enquanto eu vou mudar os slides aqui para uma nova apresentação, para a segunda parte da nossa aula, e quem quiser